Fala, meus queridos alunos, espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar então sobre um assunto muito importante, que é como se deu o processo de formação dos continentes. Vamos falar bastante sobre a litosfera, vamos falar bastante sobre os fenômenos naturais que ocorrem por causa do movimento das placas tectônicas. Então você que é meu aluno, que está em casa, não é desculpa para você ficar sem estudar. Então vamos ter esse contato aí, mesmo que pelo vídeo. Era muito melhor que fosse presencial, mas mesmo que pelo vídeo, à distância, mas vamos ter uma aulinha bem legal aí, uma aula bem resumida e de fácil compreensão para você. Se liga comigo aqui e vamos começar aí a falar um pouquinho sobre a litosfera e os movimentos da litosfera. Beleza, pessoal? Então a litosfera é a camada rochosa que envolve o nosso planeta. E essa litosfera, ela é formada pela crosta terrestre e também por parte do manto superior. Vocês lá no ano passado, lá no 6º ano, estudaram que o nosso planeta, a parte interna dele é formado por crosta, que é a parte mais externa, não é isso? O manto e o núcleo, que é o interior da Terra. Tranquilinho até aí, né? Então a litosfera ela é formada pela crosta terrestre, certo? Essa parte aqui, crosta terrestre, e pelo manto superior, a parte mais, vamos dizer assim, externa do manto, né? Beleza, gente. Então, tranquilinho aí. Então, nós vimos aonde que ela é formada, como que ela é formada e o que é a litosfera. E existe também na litosfera as placas tectônicas. Nós vamos falar bastante sobre elas, porque as placas tectônicas elas influenciam em grandes fenômenos naturais que vamos ver daqui a pouco. Então, o que são placas tectônicas? São grandes blocos rochosos que compõem a crosta terrestre. E aí, nessas placas tectônicas, nessa parte superficial das placas tectônicas, estão localizados os continentes. Continentes esses que têm grande influência através das placas tectônicas. Por quê? O continente que nós vemos hoje, América, Ásia, África, Europa, Oceania, esses continentes, eles não eram assim como a gente vê hoje no mapa do globo terrestre, igual a gente vê hoje, aquele desenho bonitão ali nos atlas de geografia. Eram bem diferentes. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês se surpreenderem, hein, pessoal? Vamos lá. Os continentes que nós vemos hoje, eles estão aqui, ó, tá vendo? América, África, Ásia, Europa, enfim, tá tudo aqui. Esse é o globo terrestre que a gente tem na atualidade. Mas antigamente, há aproximadamente 237 milhões de anos atrás, tudo isso aqui que nós vemos hoje era apenas um único continente. Olha, tá vendo? Um único continente. Esse continente era chamado de Pangeia, tá, gente? Pangeia. Esse único continente, aqui ó, Pangeia. Esse único continente, ele foi se separando ao longo do tempo. Por quê, pessoal? Graças a isso aqui que nós vimos anteriormente. Essas placas tectônicas estão em constante movimentação. Então, 237 milhões de anos atrás, um único continente chamado Pangeia. As placas, como elas estão em constante movimentação, dividiram-se, né? Vamos dizer assim, que isso aqui se dividiu em dois grandes grupos, vamos dizer assim, dois grandes continentes. O que era anteriormente Pangeia transformou-se em dois grandes continentes chamados Laurásia e Gondwana, tá, gente? Então, Laurásia e Gondwana. Então, esses eram os dois continentes grandões após a separação da Pangeia. Beleza, pessoal? Para vocês verem que o nosso mundo ele nunca foi, assim, não era como a gente vê atualmente. O nosso globo não era como a gente vê atualmente. Então, Pangeia, o único continente, dividiu-se, formou-se dois grandes continentes chamados Laurásia e Gondwana. Tranquilo? E aí, continuou-se esse movimento, continua até hoje essas placas se movimentarem, tá, gente? Então, nós temos aqui, por exemplo, a América do Sul começou a se separar da África e até chegar no dia de hoje que nós temos América, Europa, Ásia, África, Oceania. Então, nós temos aqui os continentes que nós vemos hoje, tá? Então, nem sempre foi assim desse jeito.
Então houve um grande processo com movimentação das placas tectônicas até chegar esse modelo aqui que nós temos hoje. Ah, professor, como é que o senhor sabe que isso é verdade? Isso aqui é como se fosse um quebra-cabeça. Tenta unir aqui, ó. Dá certinho, não dá? Ó. Aqui eu tenho a América do Sul. Se eu tentar unir com a África, não dá certinho aqui, ó. Não encaixa certinho? É assim que ocorreu, assim que a gente pode ver que isso daí foi uma verdade. O nome dessa teoria de formação dos continentes eu chamo de teoria de deriva continental, tá, gente? Essa é a deriva continental. Muito tranquilo de entender, né, gente? E aí eu vou perguntar para vocês sabem por que existem esses desastres naturais chamados terremoto? Vamos começar aí. Como eu falei para vocês, as placas tectônicas estão em constante movimentação. Só que quando elas estão se movimentando, acontecem horas que nesse movimento dessas placas profundas da Terra, né, elas vão lá e se chocam. E aí acontece os terremotos. Pessoal, na maioria dos casos, esses terremotos, esses tremores, eles são bem pequenos. Às vezes a gente nem sente, só com aparelhos especiais que a gente consegue detectar esses tremores na Terra. Mas existem aqueles que são de grande proporção e pode ocasionar um estrago terrível no local que ocorreu o terremoto, tá, gente? Lembrando que terremoto também é chamado de abalo sísmico, tá, gente? Tranquilinho de entender, né, gente? Movimentação das placas, as placas podem se chocar e causar um tremor de terra que nós chamamos de terremoto. Como ocorre o tsunami, pessoal? O tsunami ele pode ocorrer também com atividade tectônica, tá, gente? Existem outros fatores, é óbvio. Existem fatores de vulcões, atividades vulcânicas, enfim, vários tipos de fenômenos e eventos que podem ocorrer, mas o principal fator também dos tsunamis é a atividade tectônica, tá, gente? E aí, para quem não sabe o que é tsunami, tsunami é aquela onda gigante que pode ocasionar um estrago terrível, como aconteceu lá no Japão no início da década de 2010, 2012, 2014, enfim, vocês puderam observar. Quem não viu esse fenômeno, tem no YouTube lá como que ocorreu esse grande fenômeno chamado tsunami lá no Japão, tá, gente? Aqui ocorre o tsunami, né? Para quem não sabe o que é, ondas gigantes que podem tomar uma cidade toda, destruir, devastar, ter milhões, milhares de mortes. E aqui está, por exemplo, uma atividade de terremoto, em que há o tremor de terra, pode ocasionar mortes, alguns prejuízos, perdas de bens, enfim. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa pequena aula, né? Espero que vocês assistam, reassistam novamente o vídeo e vejam aí os exercícios bem fáceis aí para vocês poderem responder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até um próximo, se Deus quiser. Até lá!